Olá, bom dia e a paz de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida e a minha e a nossa. Nesse dia de terça-feira, hoje é terça-feira, hoje é dia 13, né? Acho que é 13 de setembro de 2022. Deus abençoe o teu dia, abençoe o meu. Hoje eu acordei era cedinho, bem cedo, as primeiras horas. Deus me acordou, né? O Senhor me acordou, me mostrou uma palavra, né? Essa palavra o Senhor já tinha me mostrado alguns anos atrás, há exatamente quase 3 anos atrás. O Senhor me mandou essa palavra e me mandou essa palavra de novo hoje, né? Ezequiel 12, capítulo 12, leiam aí. E antes de falar dessa palavra, eu queria falar, domingo eu fui no culto no Brás. Inclusive estava lá o irmão Cláudio Massola, mas ele estava lá sentado, né? Ele não pregou, não atendeu. Eu estava pertinho dele assim, né? Estava um banco, estava do outro lado. Ele estava no banco ali do ministério e eu estava um banco atrás dele do outro lado, na outra fileira. Eu tava senti o irmão ali tão assim quieto, né? Quietinho, um semblante meio quieto, né? Bem parecendo triste, né? Não sei se estava triste, não. Tô dizendo se estava meio... Achei o irmão tão... Mas não é isso que eu queria falar, né? Eu quero falar sobre um testemunho de um irmão lá, de um diácono. Esse irmão diácono já há alguns anos, já 7 anos, 8 anos, alguma coisa assim, né? E esse irmão, ele testemunhou um testemunho lindo, viu? Lindo o testemunho dele. Eu não vou saber testemunhar o testemunho desse irmão, mas foi lindo. Então esse irmão, ele dizia assim, né, que quando Deus chamou ele, né, foi orado lá e Deus colocou ele no ministério de diácono. No dia da apresentação dele, ele pegou e lembrou, né, de manhã, ele lembrou de um irmão que ele tem muita comunhão. Esse irmão parece que tem algum problema de saúde, alguma coisa assim, acho que é saúde, né? Um irmão foi bem provado, esse irmão. E deu na mente dele, falou assim: eu vou lá chamar esse irmão, não vou poder levar ele, né, no culto, mas eu vou pedir para alguém levar ele no culto, né, para o dia da ordenação dele, né? E assim ele foi, né? Ele foi. Antes disso, ele sonhou, né, com ele teve um sonho, uma revelação, que ele via duas receitas, né? E na verdade o sonho que eu queria falar dele, o testemunho, é o segundo testemunho dele. Mas enfim, eu tô falando esse daqui. E Deus mostrou pra ele. Ele foi nesse irmão lá. Esse irmão pegou, viu a receita e ainda o nome do médico. Ele pegou, na hora que o irmão falou assim: ô irmão, eu tô com... assim, comentando lá alguma coisa. Ele falou assim: tô com a receita assim. Ele falou assim: é a revelação de Deus, né? Pode parar, irmão. Essa receita tá assim, tal remédio tal e outro remédio. Tinha 2 remédios, não é? E foi um médico assim, chamado Paulo, não foi? Que foi, me dá essa receita aqui. Fui lá e supriu aquela necessidade, antes de ser ordenado, né? Depois, ele já tinha sido ordenado e ele viu um irmão. E esse irmão andava, e os dois... a sola do sapato do irmão, as duas solas do sapato
ela tava aberta, tava assim, ó, tava descolado, né? Tava estourado o sapato do irmão. Pô, eu esperando a mulher entrar, ela ainda tá brigando. O povo tá tudo armado, viu? Eu esperando ela entrar, ela abriu os mãos. Não sei porquê, mas tá bom. E aí a sola dele abria. E ele pegou. Naquele tava. Depois, durante o dia, ele tava lá no comércio onde ele trabalha. Eu acho que é isso, viu, gente? Talvez eu erro em alguma coisa aqui, mas eu acho que é isso daí. Mas depois eu vou falar por que eu tô falando isso. Depois lá no comércio, ele viu o filho do irmão do sapato. Ele falou assim: eu vou comprar esse sapato, né? Eu tinha pensado, mas e agora? Qual é o número do sapato? Né? Aí ele viu o filho do irmão assim na rua, ele pegou, chamou, não sei o que. Aí na hora que ele chamou assim o menino, Deus falou assim: não pergunta pra ele, o número é 39. Aí ele pegou e não falou nada, né? Comprou o sapato bonitinho, aí foi lá. Falou pro menino que ia lá na casa já tinha falado pro filho dele: hoje lá, tal hora, nós vamos lá na tua casa, vou lá na tua casa, fazer uma visita. E assim foi. Aí chegou lá, não era hoje, é outro dia, né? Que ele ia fazer a visita, outro dia. Porque ele foi congregar antes, né? E aí ele pegou e foi congregar de noite, né? Ele foi no outro dia, parece, lá na casa do irmão. E foi congregar. Aí viu o irmão chegar com o sapato todo, sapato, né? Não tava descolado. Ele falou assim: meu Deus, que está, né? Ficou contendendo com Deus: Senhor, eu demorei para comprar, eu demorei para ir. Olha aí, ele tá com um sapato, né? Aí Deus falou no coração dele, falou assim: não, esse sapato não é dele, é do filho, né? É do filho. Ele pegou, ficou ali, né? Aí no outro dia ele foi lá fazer a visita pro irmão. Ou foi no mesmo dia do culto, não sei. Foi lá fazer a visita. E chegou lá para fazer a visita, né? Com o sapato tava lá no porta-malas do carro, tal, dentro do carro, né? No porta-malas, não sei, dentro do carro. Ele chegou lá e falou assim: olha, oi, irmão, tudo bem? Irmão tá bem, né? Irmão, tá com um sapato novo, né? Eu vi o irmão lá dentro do culto, alguma coisa assim ele falou, né? O irmão pegou e falou assim: não, irmão, esse sapato é do meu filho. Eu tava com tanta vontade de congregar, falei pro meu filho: tu vai congregar hoje? O filho: vou. Eu falei: eu queria tanto congregar, mas eu tô sem sapato. Eu falei: não, pai, então tu vai congregar e eu fico. Eu te levo vai com o meu sapato e eu fico. E assim foi, né? Aí Deus supriu ali, né? O que eu quero dizer com isso? Deus, ele supre a gente nas coisas espirituais, na revelação, né? Quando a gente precisa, quando a gente busca, né? Aquele que se dispõe a servir a Deus, né? Gente, mas tá tão escuro aqui. Me dá, eu vou aqui, é rapidão. Eu vou só pagar um negócio ali e que eu não consigo pagar esse negócio, infelizmente não consigo pagar pela minha conta, terrível. Infelizmente, é só essa conta que eu não consigo. É só um minutinho, já vou pausar aqui e já volto. Voltei. Sair daqui dessa escuridão, né? Então, é o que eu estava dizendo. Deus, ele supre a necessidade, né? As coisas espirituais, as revelações. Aquele que busca, né? Busca ser espiritual. Deus, ele supre, né? O que ele precisa para que ele possa exercer uma espiritualidade. Deus, ele supre, sempre suprirá, né? Se nós buscarmos uma revelação, buscarmos que Deus ele nos revele o futuro, né? Algum acontecimento, algum atendimento, ele revela. Tudo depende da nossa busca, da nossa consciência também, porque nós precisamos ter uma consciência espiritual, uma consciência das coisas espirituais, né? Se a gente não tiver essa consciência
né? O que é a consciência? A consciência é você saber exatamente, né, o que é que você está ministrando, o que você está falando, o que você está exercendo. Isso é uma consciência, você tem uma consciência exata, igual eu falo assim, eu sou médico, né? Você tem que ter uma consciência de que você é médico. O que é ser um médico? Você precisa ter a consciência, não é uma profissão qualquer. Não é alguém chega para mim ali, Silvio, vai ali e faz o atendimento daquele povo ali, aquele povo lá no pronto-socorro, vai lá, tu vai ser médico lá. Não, eu não sou médico, eu tenho consciência de que eu não sou médico, né? Eu tenho uma consciência de que eu não sou médico. Vai lá, tá construindo um prédio ali de 20, 30, 50, 100 andares. Tu vai lá que tu é um engenheiro hoje. Não, eu não sou engenheiro. Eu tenho uma consciência de que eu não sou engenheiro, né? Olha, Silvio, tu vai lá agora e prega para aquela pessoa ali, né? Vai na casa dela lá e fala que Deus vai curar ele, né? Opa, né? Eu tenho uma consciência de que, né, pela fé, né, pelo poder de Deus, o poder espiritual, o poder sobrenatural de Deus, aquela pessoa ela pode ser curada. Então eu vou lá porque se eu sentir no meu coração, Deus mandou no meu coração, Ele revelou para mim, né? Eu tenho uma consciência de que aquilo ali é possível, aquilo ali pode acontecer, né? Se Deus mostrou aquilo para mim, eu tenho essa consciência que eu vou lá sem medo de errar, porque Deus vai fazer um milagre ali, né? Então nós precisamos ter uma consciência dessas coisas sobrenaturais, né? Ter uma consciência do que é Deus, do poder de Deus, né? O que nós somos, né? Que criação que nós somos, qual é o fundamento dessa criação de Deus, né? Precisamos adquirir a consciência a respeito dessas coisas, né? E Deus, e quem busca conhecer, adquirir a consciência, o poder do Espírito, né? Quem busca isso, ele não fica desmuniciado, né? Porque Deus, ele prepara todas as coisas. É como aquele irmão que eu estava falando aqui. Deus preparou ele para o ministério. Deus falou para ele: você vai para o ministério. Você foi escolhido. Ele aceitou. Porque tudo também tem que ter um aceite da pessoa. Porque se a pessoa não aceitar, fica difícil, né? Tem que ter um aceite dela. Eu vou para aquele ministério. Então ele foi. Ele não sabia como que iria exercer, o que iria fazer, né? Como que Deus iria operar, né, por ele, né? Como que Deus iria usar ele para atender a obra da piedade, né? E Deus, antes mesmo dele ser ordenado, Deus já mostrava para ele que ele, né? Já mostrava para ele como que se devia, já estava em visão, né? Ele atendendo a obra da piedade. E assim ele foi lá pela fé, né? Ele foi lá, ele nem sabia na verdade, né? Mas Deus ali mostrou para ele que ele já tinha uma revelação. E ali Deus começou a operar na vida dele, né? Então, basta nós estarmos dispostos, nós recebermos o convite de Deus, o resto é com Deus, né? Você vai ser pregador? Basta esperar Deus pegar e te mostrar qual é a palavra que você deve pregar, né? Você não tem que fazer nada, você não tem que estudar, você não tem que fazer... Não, só esperar Deus te mostrar a palavra. Quando Ele te mostrar a palavra, você vai lá e prega. Você vai lá e lê, né? E Deus vai te encher da palavra dele, né? Vai encher os que estão ali recebendo, e assim vai, né? Então, para cada um Deus dá um dom, para cada um Deus dá uma missão, para cada um Deus dá uma vida, para cada um Deus dá um destino, né? O destino, muitos falam assim: não, nosso destino é tudo igual, é a salvação. Não, nem sempre é assim, né? O destino, o percurso até a salvação, para cada um pode ser muito diferente um do outro, né? Não, é só ficar ali dentro da igreja. Não, nem sempre, né? Para cada um a missão pode ser bem diferente, né?
eu vejo assim, a gente não pode dizer, afirmar, né? Porque nem Jesus Cristo sabe o dia da vinda dele, da volta dele, né? Nem ele sabe. Quem sabe é Deus. Então, mas eu vejo assim que nós estamos bem perto, bem muito, muito, muito perto da vinda de Jesus Cristo. Mas é muito, muito perto mesmo, muito perto. Como essa palavra que Deus me mostrou, né, ela está se cumprindo. Né? Quando eu vim para cá, na minha opinião, eu posso estar errado, eu não tenho como afirmar isso. Né? Mas nós estamos vivendo os primeiros tempos das dores, na minha opinião. O primeiro ciclo, o tempo da tribulação, das dores lá é dividido em duas partes. São 7 anos. Nós estamos vivendo o primeiro período de 3 anos e meio. Na minha opinião, eu posso estar errado, mas começou ali em 2020. Nós vamos nesse primeiro período até 2023, no final de 2023. No final de 2023, eu acredito que estoura uma guerra. Não já a guerra mundial, mas também sim. Mas pode ser a guerra mundial também. Quem está mandando mensagem para mim? Não consigo enxergar. Mas pode ser a terceira guerra mundial também. Né? Depois dessa guerra, na minha opinião, depois desse período até 2023, até 2000, o outro período de 3 anos e meio, ela vai estar dentro desse contexto da guerra. Né? A guerra ela vai se desenvolvendo, né? Regionalmente, né? Nos continentes, né? Depois ela vai eclodir, evoluir para uma terceira guerra mundial de potências maiores, de destruição maiores, né? Quando entrarão as grandes potências uma contra a outra, né? Porque as potências elas estão lutando. Por exemplo, você está vendo lá na Rússia. A Rússia está lutando contra a Ucrânia, né? Ela vai lutar contra outros países ali, né? Alguns outros países. Da mesma coisa, a China vai lutar contra ali Taiwan, né? E vai talvez lutar contra outros países ali, né? Em outros continentes vai ser a mesma coisa. E isso vai se desenvolvendo, vai se alastrando, até eclodir, até quando as grandes potências, né? As grandes potências, uma lutar contra a outra, diretamente. Aí vai ser a terceira guerra mundial de forma de grande destruição, né? Então, nós precisamos ficar atentos nisso. E até porque também lá em São Mateus, capítulo 24, acho que versículo 23, salvo engano, em diante, que diz que está escrito assim, que depois da tribulação, depois que passar a tribulação, o sol se esconderá, a lua, né, o dia se tornará em noite, as estrelas cairão, né? Os anjos juntarão o povo de Deus, né? Juntarão os escolhidos, né? E os levará, né? E aí ficará. Então Jesus Cristo levará a sua igreja. Então eu vejo isso como a partir desse momento aí, desses períodos de tribulação que eu citei agora aqui. Depois desse período, na verdade, depois que fala, ali em São Mateus fala bem claro, depois que passar, né? Terminando a tribulação, né? Findando aquela tribulação, ou seja, sugere-se, e tem em outras passagens bíblicas, né? Sugere-se que será em tempos de paz, né? Suposta paz, né? Não sabemos se é paz. Porém, a aflição vai estar no povo, né?
Já não vai ter mais a igreja, não vai ter mais os templos nesse período. E Jesus vai vir então, né, aqueles que aguentarem, que forem fiel ao Senhor nesse período, né, e não se prostrar a outros deuses, não ser desleal a Deus, né, desleal a Cristo. Então ele vai herdar a vida eterna. O Senhor vai vir e vai buscar, né? E aí o mundo vai continuar. Ele vai continuar. As pessoas vão falar assim: nossa, veio Jesus Cristo, aquele lá era Jesus Cristo, e agora? Já não vai ter mais as igrejas. E a graça também não vai estar mais na terra, né? Então, pessoas que pensam que será por causa de comunismo, diz não se engane não se engane que não é isso não. O negócio é maior do que isso que você imagina. O lado que você torce é o lado também que vai estar da mesma forma fazendo. Eles vão se juntar, esses poderes, eles vão se juntar, as grandes nações do mundo vão se juntar para se transformar um reino só. Todos eles sabem disso, né? Eles agora estão apenas tentando ganhar poderes, né? Poderes para barganhar nesse tempo, né? Quem tiver mais poder, quem tiver mais território, mais poderes econômicos, poderes de todos os sentidos, de território, de mais bala na agulha e tudo mais, né? Maior poder vai ter nessa nova era, nesse novo reino que vai vir. Maior poder, maior representatividade ele vai ter, né? Então eles estão lutando por isso agora, mas eles sabem que eles vão todos que o mundo está se transformando num mundo único, né? E nós não nos enganemos, né? E está escrito lá na palavra, lá em Ezequiel 12, capítulo 12, está escrito lá na segunda parte ali desse capítulo, que as profecias, né, o que a palavra de Deus, o que falar se cumprir, o que se falar, o que Deus mandar falar, vai se cumprir, né? Fala ali sobre os falsos profetas, né? Que fala, mas não cumpre, né? Esses tipos de profecias lisonjeiras, né? Profecias para enriquecer, para acontecer, para não sei o quê, né? Esses tipos de profecias, elas vão cessar. Mas a profecia, a palavra de Deus, ela vai cumprir, ela não vai tardar em cumprir, né? Ela não vai tardar em cumprir. Então nós estamos vivendo o tempo disso tudo que eu falei aqui, ele está próximo. Posso estar errado em alguma coisinha, posso estar errado, mas no raciocínio, na visão que Deus dá, né, nós vamos viver, e na verdade nós já estamos vivendo, e tem gente cochilando. Nós estamos vivendo o princípio das dores, os tempos dessa tribulação. Nós estamos vivendo o primeiro período, né? E nós vamos entrar no segundo período aí, né? Estamos caminhando aí já para o fim desse primeiro período e vamos entrar no segundo período. Desse segundo período, né, vai ser o pior, porque vai haver guerras, né? Havendo guerras, haverá grandes perdas, né? Está escrito lá né, que Deus vai, que o Senhor iria a Babilônia, né? Muitos iriam como se tivessem ido para a Babilônia, né? E colocariam os nossos inimigos ali contra nós, contra Israel, contra a igreja, né? Contra a igreja. Então coisas vão acontecer, as pessoas vão perder, né? Às vezes a gente fica aqui, eu mesmo, né? Preciso comprar isso, comprar um imóvel, comprar não sei o que, né? Isso é uma coisa que o Senhor sempre colocou dentro de mim.
Só que você vê o que é. O espírito fala uma coisa, o corpo quer outra, né? O ser humano quer outra coisa, né? Você colocou em mim, nada, nós não vamos adquirir mais nada, nós vamos perder. As pessoas estão prontas para escutar isso? Se não estão, que fiquem prontas para escutar isso, porque essa é a verdade. Vai perder, né? Vai perder até o que você não teve ainda, né? Deus vai te sustentar. Está escrito lá que alguns, poucos, está escrito na palavra, o Senhor vai deixar escapar. Os que é escapar? Vai dar alguma coisa, vai, né? Vai prosperar em alguma coisa, não sei que tipo de prosperidade, mas vai escapar do que vai vir. Não é escapar, vai fugir, vai não sei o que, ainda vai escapar da destruição, vai escapar das perdas. Talvez vai perder, mas às vezes vai continuar, né? Às vezes não vai ficar numa situação como as demais vão ficar, né? Por quê? Para servir de testemunha do poder de Deus. Do poder de Deus. Então, essa palavra Deus mandou para mim aproximadamente já vai fazer 3 anos. Foi antes dessa pandemia. Foi uns meses antes. Alguns meses antes. Quase um ano antes. Mais ou menos, não tenho. Mais ou menos. E foi quando eu vim pra cá, né? E antes de vir pra cá, Deus mostrou pra mim e cumpriu, tá cumprindo. Tá cumprindo, né? Agora, o que devemos fazer? Devemos buscar espiritualidade, buscarmos uma consciência espiritual, buscarmos entender o que é Deus. Porque aqueles que não entender, né, o que é uma vida espiritual, ele vai perecer. Ele vai perecer. A palavra é bem clara. Ele vai perecer. Então, se nós queremos a vida espiritual, queremos ir para o céu, então chegou o tempo da gente, né, buscar conhecer mais, né, a respeito do que é o céu, o que é Deus, o que somos, qual o fundamento da nossa vida. Deus seja louvado.